A disparada dos números da Covid-19 em Anápolis. A cidade registra quase 120 casos de coronavírus em 24 horas. A Polícia Civil ouve os pais do menino de 1 ano que morreu afogado na piscina. O casal culpa a Polícia Militar pela morte do filho. Um dos cães feridos por um ouriço ganhou um novo lar. E o MEC define as novas datas para o Enem. Chega mais que o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h11. Obrigada pela companhia. Vai ser levado para um abrigo em Rio Verde o recém-nascido que foi encontrado hoje na porta de uma casa. Imagina o susto da família ao acordar na madrugada e encontrar o bebê na calçada. O bebê foi deixado na porta da casa da Maria de Lourdes, enrolado nessa blusa de frio e nas fronhas. Ele ainda estava com o cordão umbilical. O marido da Maria sai para o trabalho por volta de 4 horas da madrugada e foi isso que ele fez hoje. Mas quando abriu o portão, encontrou um rapaz que disse que estava passando pela rua e viu o bebê aqui no cantinho. Esse rapaz contou também que, sem saber o que fazer, já tinha chamado a polícia. No mesmo momento, tocou o interfone para que eu abrisse. Quando eu abro a porta, que ele pediu, que acendeu a lâmpada, ele já vinha com o neném para entregar nos meus braços. Ele me entregou e disse assim, olha isso, cuida aí. Ele pediu para eu cuidar. E ainda dói em mim. Eu peguei ele no colo, gente. Eu não sei, eu não acredito, eu não vou conseguir falar mais. Quando a PM chegou, o menino já estava com uma roupinha limpa e quente que a Maria conseguiu com uma vizinha. Pelo horário, a gente não conseguiu muita informação. Nem em questão de câmera, nem em questão de testemunha, ninguém sabe informar quem pode ter abandonado essa criança no local. O bebê foi trazido pelo SAMU para essa maternidade pública e fez exames. O Conselho Tutelar disse que ele está bem, aparentemente, e que é bem fortinho, com cerca de 3 quilos. Se de tudo não encontrar a família, aí sim ele poderá ir para a fila de adoção. Enquanto isso, ele vai ficar no abrigo temporário. Eu peço a Deus que dê a ele uma boa família, porque ele partiu o coração. Ver uma situação de um recém-nascido, de um ser que não tem como se defender, né? É um incapaz que só Jesus para cuidar. Realmente é muito triste. Só que o bebê ainda não foi para o abrigo. Segundo a maternidade, foi identificada uma infecção. Mas ele está bem, já está sendo medicado e acompanhado. E a polícia já começou a investigar a morte do menino de 1 ano que se afogou na piscina de casa. Os pais culpam a polícia militar que, ao levar o pai da criança preso, deixou os filhos sozinhos em casa. O Danilo Moreira acompanhou o depoimento dos pais e conta pra gente como é que foi, né, Danilo? Boa noite para você. Oi, Rosane, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Os pais dessa criança prestaram um depoimento hoje em uma delegacia lá em Planaltina de Goiás. De acordo com o delegado que está investigando este caso, os pais mantiveram a mesma versão dada ontem em uma reportagem que nós exibimos aqui no Jornal Anhanguera. Os pais disseram que o pai dessas crianças estava sozinho em casa quando foi preso pela polícia militar. As crianças ficaram sozinhas, já que a mãe estava no mercado fazendo compras. Quando ela chegou, encontrou o bebê de apenas 1 ano dentro da piscina. Ela mesma pulou dentro da água e retirou essa criança lá de dentro. Esse menino chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu. O delegado disse, claro, que essas investigações estão no início e que a história será bem apurada para saber se essa história realmente foi de fato o que aconteceu. O delegado dá mais detalhes para a gente e nós vamos ver agora. Em relação ao que foi falado hoje pelos pais da criança, não destoou muito do que foi falado nas entrevistas, né? De que a mãe da criança teria saído momentaneamente para ir ao mercado, para comprar comida para as crianças e deixou o pai para tomar conta. E nesse curto intervalo de tempo de 20 minutos, a polícia militar chegou, abordou o pai na porta de casa e levou ele para a delegacia, sem que as crianças fossem entregues a um adulto. E quando a mãe retornou, encontrou já a criancinha boiando na piscina.
O delegado disse que esse foi o primeiro passo da investigação e que os policiais envolvidos nessa ocorrência serão ouvidos nos próximos dias. Em nota, a Polícia Militar de Goiás disse que essa história também está sendo apurada pela corporação e, caso fique comprovada alguma irregularidade, as medidas legais serão tomadas. Rosane, é com você. Tá certo, Danilo. E a gente segue acompanhando. Obrigada. Um menino de 11 anos foi atropelado no estacionamento de um supermercado em Águas Lindas de Goiás. Os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos. A criança tinha agachado para amarrar o cadarço do tênis. O motorista do carro não viu o menino e deu marcha ré. Ele teve uma fratura na perna e foi levado para o hospital. E começou a valer hoje um novo aumento no preço da gasolina, gente. 5% a mais nas distribuidoras. Os motoristas já reclamam dos constantes reajustes nas bombas. Em Rio Verde, na região sudoeste, quem ganha a vida no volante já está pensando de mudar de profissão, olha lá. Os preços nos postos mudam o tempo todo. Em Rio Verde, só a gasolina subiu quase 30 centavos em uma semana. Quem precisa trabalhar para continuar pagando conta e usa o carro para sustentar realmente é um abuso. Pode não representar muito, mas é quando o motorista enche o tanque que vai sentir o peso do aumento, que pode chegar a R$10 a cada 50 litros. Ontem, a Petrobras anunciou mais um reajuste de 5% que vale a partir de hoje. O Wellington e o Adriel já pensam em largar o trabalho de motorista por aplicativo. Quem tinha um dinheirinho guardado ali, o que eles fizeram? Pararam, porque não tem condição de continuar rodando. Tem que parar e parar tudo, você entendeu? Para quem trabalha de carro de locadora vai ter que devolver o carro e para quem não paga locadora e tem um carro próprio vai ter que parar também. O Procon de Rio Verde já chegou a notificar postos por aumento abusivo. Notificados, os postos justificaram com notas fiscais de compra, informando que os preços partiram tanto do distribuidor quanto da Petrobras. E também houve aumento de ICMS. Vai lá no limite, né? Limite da gente aí e fica difícil. Acaba tendo que deixar o carro na garagem, tendo que andar até um pouco a pé, né? Uma loja de móveis pegou fogo em Quirinópolis, no sudoeste do estado. No mesmo prédio, no andar de cima, tem 2 apartamentos. O Corpo de Bombeiros retirou os moradores e fez o trabalho de combate às chamas. O fogo se concentrou na parte dos fundos, onde funcionava a fábrica de móveis. O fogo não chegou à área dos apartamentos e, graças a Deus, ninguém se feriu. Mais 18 mortes por Covid-19 foram registradas em Goiás. Então, atualizando esses números aí, olha só. 733 mortes já foram registradas em Goiás. 32.981 casos já estão confirmados. 77.796 casos são suspeitos e 36.809 casos já foram descartados. E sobre a situação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19, vamos ver como é que está a taxa de ocupação também aqui no estado? Olha, a gente tem aqui no telão, os leitos de UTI na rede pública estadual já chegou a 84% de ocupação. Na rede pública de Goiânia, 85% estão ocupados. Na rede particular da capital, 81% também já estão ocupados. E na rede particular no interior, essa taxa de ocupação já chegou a 89%. Bom, e Anápolis bateu um novo recorde de casos confirmados de Covid-19 em 24 horas. É a primeira vez que a cidade registra mais de 100 casos em um dia. Vamos ao vivo para lá, então, conversar com a Marina Demore, que tem mais informações para a gente sobre essa situação, porque, Marina, também vem aumentando o número de mortes, né? Boa noite para você. Infelizmente sim, Rosane, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Olha, só nesse mês de julho, 9 mortes já foram confirmadas por Covid-19 aqui em Anápolis. No mês passado inteiro, em junho inteiro, foram 11 mortes. Isso chama bastante atenção. No total, 26 pessoas já morreram pela Covid aqui na cidade. O último caso confirmado foi hoje à tarde, é de uma mulher, uma senhora de 96 anos, e que morreu, no finalzinho de junho.
e a confirmação então aconteceu hoje. É a primeira vez que a cidade registra também mais de 100 casos em 24 horas. Foram 119 novas confirmações de ontem para hoje. Durante todo o mês de junho, 664 pessoas tiveram a confirmação de que estavam com Covid, o que também gera uma preocupação, porque só nessa primeira semana do mês de julho, quase metade desse número já foi registrado em novos casos na cidade. O total já é de 1.372 confirmações, portanto. 764 pessoas já se recuperaram, 546 estão em isolamento domiciliar e 34 estão internadas, sem contar aqueles pacientes que vêm de outras cidades e acabam recebendo atendimento médico aqui, como são os casos daqueles que estão no UAN, o Hospital de Urgências de Anápolis. Lá, dos 15 leitos que foram disponibilizados para a Covid, 14 estão ocupados neste momento. Rosane, a gente continua acompanhando a situação aqui na cidade. Muito séria, por sinal, Marina. Muito obrigada pelas informações. E olha, em Jataí, pelo segundo dia consecutivo, teve fiscalização para orientar os comerciantes que insistiam em permanecer com as lojas abertas. Por isso, vamos para lá, então, falar com o Bruno Dourado, porque novamente os policiais encontraram várias lojas abertas, né, Bruno? Boa noite para você. Pois é, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Hoje pela tarde nós acompanhamos a equipe de fiscalização que passou por algumas lojas aqui da região central de Jataí, de onde nós falamos ao vivo. Por enquanto foram só orientações aos comerciantes, mas essa equipe encontrou aí lojas de instrumentos musicais, eletrônicos, embalagens abertas e por isso elas foram fechadas pela equipe de fiscalização. Segundo o diretor, muitas empresas de Jataí interpretaram o decreto que exige o fechamento do comércio não essencial de forma completamente errada. Lojas de roupas, eletrodomésticos, games só devem funcionar em plantão. O que seria isso? Atendimento de porta fechada, 100% online ou por telefone. Nós conversamos com o diretor de fiscalização que explicou o que acontece com o comerciante que descumpriu o decreto. Vamos ver o que ele disse. Aí aquele que descumprir e insistir na situação, ele vai ser interditado e ter uma multa de R$5.000. E se ele reincidir, dobra-se o valor e dobra-se o prazo. Tá, as informações, vale lembrar que esse decreto aqui em Jataí segue até o dia 19 de julho. Rosane. Obrigada, Bruno. E ainda no sudoeste goiano, a Prefeitura de Acreúna tinha aderido ao escalonamento 14 por 14, mas agora voltou atrás. Todo o comércio voltou a funcionar hoje. Então, sobre isso, vamos falar com Arildo Palermo, que está ao vivo lá em Rio Verde. Boa noite, Arildo. Oi, Rosane, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Foi um primeiro dia de movimento bem tímido na retomada da atividade comercial lá em Acreúna. Nós vamos ver agora nas imagens que poucas pessoas circularam pela rua. Algumas lojas atenderam os clientes pelo lado de fora e outras até botaram faixas de isolamento nas entradas. Lembrando que no primeiro dia de julho, a Prefeitura de Acreúna emitiu um decreto dizendo que o comércio da cidade seguiria o sistema de escalonamento 14 por 14 e que por isso, entre os dias 6 e 19 de julho, só os serviços essenciais funcionariam lá na cidade. Mas em um novo decreto emitido ontem, a Prefeitura permitiu a reabertura das portas, do comércio a partir de hoje, das 6 da manhã às 8 da noite, aí de segunda a sábado. Lembrando também que nós conversamos com o prefeito para entender o porquê dessa mudança de postura. E ele disse que chegou a essa decisão depois de conversar com mais de 60 empresários e também pastores da cidade. E aí acabou permitindo essa reabertura desde que eles se comprometessem a seguir todas as regras de proteção sanitária, E, Rosane, vou aproveitar o espaço só para atualizar uma notícia de última hora aqui de Rio Verde. A nossa produção acabou de nos repassar que saiu o boletim da Prefeitura que acompanha os números da pandemia na cidade e a cidade acaba de passar dos 7.000 casos confirmados de coronavírus. Agora são 7.041 e 93 mortes confirmadas. Com você no estúdio. Meu Deus, obrigada, Arildo. E a seguir, o Ministério da Educação anunciou as novas datas do Enem e foi derrubado hoje na Câmara de Vereadores de Caldas Novas o pedido de cassação do prefeito da cidade. Agora são 7h25. E
e a reaplicação... Agora são 7h26, estamos de volta com notícia importante para os estudantes. O Ministério da Educação anunciou agora há pouco as novas datas do Enem. A Marina Demore está de volta para atualizar essas informações para a gente, porque, Marina, então a previsão é de que essas provas serão aplicadas em janeiro e fevereiro do ano que vem, é isso? Isso mesmo, Rosane. Depois de muita pressão dos estudantes, que estão sem aulas há 4 meses por conta da pandemia do coronavírus, o MEC então divulgou finalmente as novas datas para a aplicação do Enem. A gente preparou uma cartela com essas datas. Ficou da seguinte maneira: as provas impressas serão aplicadas então nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, as provas digitais nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Uma reaplicação das provas vai acontecer nos dias 24 e 25 de fevereiro e os resultados vão ser divulgados no dia 29 de março de 2021. A ideia de fazer logo no começo do ano é justamente para que dê tempo dos estudantes ingressarem nas universidades ainda no primeiro semestre do ano que vem. E vai ter essa novidade: na hora da inscrição, o candidato pôde escolher entre fazer a prova escrita ou digital, lembrando que antes só existia a prova escrita, para todos os candidatos, e neste ano o INEP realizou até uma enquete entre os estudantes nas redes sociais para saber qual seria a preferência deles em relação às datas para aplicação das provas. A maioria votou para que essas provas fossem realizadas em maio do ano que vem, mas justamente por conta dessa questão da agilidade do processo, o MEC disse que precisou antecipar um pouco e agilizar para que tudo aconteça no começo do ano. De acordo com o MEC, tudo deve acontecer então dentro deste prazo que foi estabelecido. Rosane? Tá certo, Marina. Obrigada, viu? E os vereadores de Caldas Novas votaram hoje o pedido de cassação do prefeito Evandro Magal. E o resultado é que ele permanece no cargo. Vamos chamar então Jonathan Moreira, que está ao vivo e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Jonathan. Para você também, Rosane, para todos que estão nos assistindo, a reunião da Comissão Especial de Investigação aconteceu hoje lá em Caldas Novas. A cidade tem 15 vereadores e para que o prefeito fosse cassado, era necessário, portanto, que pelo menos 10 vereadores votassem favoráveis a essa cassação, mas isso não aconteceu. Só 9 vereadores aprovaram a cassação, outros 5 votaram contra e um vereador deixou de votar. Mas, afinal de contas, por que estava rolando essa discussão em Caldas Novas? Em 2018, o prefeito Evandro Magal, do PP, foi preso durante a operação negociata do Ministério Público. Essa operação apontava o prefeito e outros servidores lá da prefeitura como suspeitos no envolvimento de pagamento de propina, lavagem de dinheiro e também em fraudes em licitações. Na época, o Ministério Público trouxe um documento elencando pelo menos 94 práticas criminosas cometidas pelo prefeito e por esse grupo de servidores. O vereador, então, pegou esse documento do Ministério Público e embasou, portanto, o pedido de cassação. É importante a gente deixar claro que a operação do Ministério Público acontece numa esfera e o pedido de cassação acontece em outro. Quem decide se o prefeito sai ou se o prefeito fica é a Câmara de Vereadores. E essa decisão saiu hoje. Portanto, os vereadores de Caldas Novas decidiram manter Evandro Magal à frente do cargo do Poder Executivo. Em nota, a Prefeitura disse que não esperava outro resultado e que está focada agora no combate à pandemia. Nós entramos em contato também com a Câmara de Vereadores, mas não tivemos contato. Rosane? Tá certo, Jonathan. Obrigada pelas informações. E a Prefeitura de Alto Paraíso, na região do entorno de Brasília, confirmou que o prefeito e a primeira-dama estão com coronavírus. Em nota, a Secretaria de Comunicação de Alto Paraíso... veja a reportagem. Daqui a pouco eu conto essa situação. O que a Secretaria de Comunicação falou? Na página da Prefeitura, um comunicado informa que o prefeito Martinho Mendes e sua esposa, a primeira-dama e secretária da Rede de Proteção Social, Maiusa Leite, testaram positivo para a Covid-19. O comunicado diz ainda que o casal está seguindo as determinações médicas e que está em isolamento domiciliar. E que todos os funcionários e servidores que tiveram contato com eles recentemente serão testados. Mas moradores denunciam que a primeira-dama não estaria respeitando o isolamento e participou de uma festa familiar sem qualquer tipo de proteção. Como a gente vê nas imagens, até criança estava nesta festa.
Olha, em nota, a Secretaria de Comunicação de Alto Paraíso informou que a primeira-dama esteve nos dias 27 e 28 de junho no sítio da família com irmãos, sobrinhos e os pais, que moram todos no sítio e nas proximidades, e que não foi uma festa. Segundo a nota, o vídeo foi gravado durante a preparação do almoço, em um momento de descontração familiar, onde todos cantaram e dançaram músicas típicas do período junino. Agora vamos ao vivo para Porangatu conversar com o Tiago Costa, porque ele tem informações sobre as obras que estão sendo realizadas na BR-153 e tem deixado o trânsito lento por lá. Tem motorista que, devido ao tempo que fica parado por conta das obras, está inclusive desrespeitando as leis de trânsito, né, Tiago? Boa noite para você. Boa noite, Rosane. Boa noite para quem está acompanhando a gente em casa. Então, como está acontecendo essas obras aqui na região norte do estado? Entre o município de Uruaçu até a divisa entre o estado de Goiás com o estado de Tocantins, está acontecendo aquele famoso siga e pare. O problema é que alguns motoristas não estão respeitando quando devem ficar parados e estão invadindo criando até segundas pistas e até terceiras pistas quando esses motoristas invadem o acostamento. Então, o que está acontecendo? A Polícia Rodoviária Federal está registrando algumas multas e só depois que começou a obra já foram registradas 96 infrações de trânsito só nesses locais onde estão acontecendo essas obras. Lembrando que são infrações gravíssimas e o motorista tem que pagar R$ 1.467,35 e também soma 7 pontos na CNH. Lembrando que essas obras vão até sábado e depois vai ficar então a cargo da equipe que está ali trabalhando somente a operação de tapa-buraco. Os motoristas que estiverem dirigindo à noite devem redobrar a atenção justamente por conta da falta de sinalização nesses pontos que ainda não deu para fazer a sinalização onde está acontecendo essas obras. Rosane. Ok, obrigada, Tiago. E a seguir, o flagrante de furto dentro de uma clínica odontológica em Águas Lindas. E um dos cães feridos por um ouriço ganhou um novo lar. Jornal Anhanguera de volta, agora são 7h35 e câmeras de segurança flagraram um furto dentro de uma clínica odontológica em Águas Lindas. Segundo a polícia, o homem que está em pé teria se passado por paciente. Repare que quando a recepcionista saiu para levar a ficha dele, o homem se aproxima do balcão, observa se alguém está olhando e pega um celular. Olha, deixa no balcão e pega outro que estava em cima do notebook e vai embora. A recepcionista diz que o celular levado era o da clínica. Nós mostramos aqui no Jornal Anhanguera a história de 5 cães em Anápolis que atacaram um ouriço e acabaram feridos. 3 deles foram capturados e 2 levados para o centro de zoonoses. Hoje, um desses cães foi adotado. Vamos voltar a falar com a Marina para a gente saber direitinho dessa história. Conta aí, Marina. Rosane, notícia boa, né? Olha só, um homem disse que estava assistindo até o Jornal Anhanguera, viu a reportagem, viu a carinha dos cachorros, ficou apaixonado e resolveu ir até o centro de zoonoses para adotar um deles. Então, dos 2 que tinham sido levados para lá, ganhou um novo lar, hoje um final feliz, né? Pelo menos nessa história toda. A diretora do Centro de Zoonoses até conversou com a nossa equipe para falar dessa situação, porque o outro companheiro dele continua lá no centro esperando um lar, esperando que alguém apareça para levar ele para casa. Vamos ver. Atualizando as situações dos cães que chegaram aqui no centro de zoonoses com espinhos, um já foi adotado, viu na televisão, apaixonou pelo cão. Ele já saiu daqui, já foi castrado, já foi medicado e está ótimo. E agora temos o companheiro dele que ficou sozinho, que também tem a promessa de alguém que vem aqui buscar amanhã. Bom, esses 2 cães que estavam no centro de zoonose são 2 dos 5 que atacaram, né, na verdade, um ouriço e acabaram se machucando, ficando cheio de espinhos pelo rosto. Um terceiro cão, foi resgatado por uma ONG, está na responsabilidade então dessa ONG. Mas 2 continuam feridos e perdidos pela mata. Até as responsáveis, né, as meninas que são protetoras de animais e que ajudaram nesse resgate, elas disseram que continuam ali na região fazendo buscas para tentar achar esses 2 cachorros. É um macho e uma fêmea. Eles continuam então com os espinhos pelo rosto e estão muito ariscos, né, justamente por conta desses
esses ferimentos. A gente espera, Rosane, que eles também tenham um final feliz, como foi o caso desses 2 cachorrinhos, né? Um que já foi adotado, o outro que está aí nesse processo. Lembrando que os 2 foram castrados e que essa adoção ela tem que ser uma adoção responsável. A gente vai continuar com certeza acompanhando essa história e aguarda, a gente espera do fundo do coração que eles sejam capturados, né? E fiquem bem. Pois é, quem sabe quem está assistindo o jornal hoje não acaba indo lá buscar o outro cachorrinho que ficou. Obrigada mais uma vez, Marina. E falando nisso, nossa imagem do dia, que vem lá de Jataí, olha só, mostra exatamente um outro salvamento aí dos bombeiros, mas dessa vez um gatinho que estava preso, sabe onde, gente? Olha lá, dentro de um fogão. Tem base um trem desse? Os donos da casa contaram para os bombeiros que o gato entrou na cozinha da casa para tentar fugir de um cachorro que estava atrás dele. Para escapar, ele acabou se enfiando ali no fogão e acabou ficando preso entre o forno e a parte de cima do fogão, que precisou ser desmontado. Os bombeiros conseguiram retirar o bichinho sem ferimentos, mas disseram que ele estava muito assustado, com razão, né? Os donos do gato não foram localizados. Mas ô, bichinho esperto, né, gente? Agora são 7h39, a gente fica por aqui. Um beijo, um cheiro pra vocês, gente. A gente encerra hoje com imagens de Catalão. Tchau, tchau.